Odisseia numa jangada. Pescadores desafiam os perigos do mar e viajam do Ceará ao Rio de Janeiro em 1941 durante 2 meses, para relatar ao presidente Getúlio Vargas o drama de sua gente. Era setembro, mês de ventos fortes no Nordeste. O ano era 1941, tempos de ditadura no Brasil. 4 jangadeiros cearenses, Jacaré, Manuel Olímpio Meira, Mestre Jerônimo, Jerônimo André de Souza, Tatá, Raimundo Correia Lima e Mané Preto, Manuel Pereira da Silva, resolveram ir de jangada ao Rio de Janeiro, capital da República, contar ao presidente Getúlio Vargas a vida de miséria e sofrimento a que estavam submetidos os homens que, como eles, tiravam seu sustento e o de suas famílias da pesca no mar. Queriam pedir amparo ao presidente e acreditavam que ele poderia mudar aquela situação. O sonho dos jangadeiros de falar diretamente com o presidente era um reflexo da própria estrutura montada por Vargas. Seu projeto de governo tinha como alicerce o envolvimento do Estado nos conflitos entre capital e trabalho, contando com leis sociais que amparavam o trabalhador e uma máquina administrativa capaz de estabelecer um canal de comunicação direta entre o chefe de Estado e os trabalhadores, fosse através de correspondências, audiências privadas ou eventos públicos. Jacaré, à época da viagem ao Rio de Janeiro, presidia a colônia Z1 da praia de Iracema, em Fortaleza, a qual eram também filiados Tatá e Mané Preto. Mestre Jerônimo integrava a Z2 da praia do Mucuripe. As palhoças dos pescadores ocupavam os morros que margeavam aquelas praias, enquanto suas jangadas ficavam ancoradas na orla, servindo nas noites de lua cheia de pouso para os casais apaixonados. Todos descendiam de famílias que viviam da pesca, e por não serem donos das próprias embarcações, à exceção de Tatá, tinham que dividir meio a meio o pescado de cada dia com os proprietários. Os trabalhadores não consideravam justo que se arriscassem no mar e ficassem os 3 ou 4 que tripulavam a jangada com 50% do pescado, enquanto o dono do barco recebia a outra metade. Achavam mais justa a divisão por 1/5. Pretendiam pedir ao presidente que transformasse isso em lei. Aliás, pensavam que melhor seria se a própria colônia tivesse jangadas para dar ou emprestar aos pescadores. Poor fishermen risked their lives sailing a tiny raft called a jangada to Rio to demand that Brazil's president give their people, the jangadeiros, the same social benefits enjoyed by other Brazilian workers. They sailed from Fortaleza in the northeast an incredible 1,650 miles without the aid of a compass, stopping along the way to find food and water, visiting other fishing communities and rallying support for their cause. Time called it a Homeric voyage that wrought a political miracle. Jacaré, Jerônimo, Tatá, Mané Preto, foi quem foi lutar da aposentadoria nossa, de pescador. Então ele pediu ao doutor Getúlio Vargas a aposentadoria, que nós não tinha nada. Vivia aqui que nem abandonado. Naquela época não tinha. O jangadeiro se ficava velho, aí ia pra praia pedir esmola. A unha e a outra. Pedir um peixe. Falecia um pescador no mar, deixava 12 filhos, 15, aí pronto, não tinha ajuda, a viúva ficava sem nada. Eu acho que eles queriam mostrar a coragem do jangadeiro aqui do Ceará. Bravura, né? Eu acho muita coragem, muita bravura. A viagem demorou 61 dias, entre a permanência em alto mar e em terra, onde foram recebidos, na maioria das vezes, com grande entusiasmo. O livro do Reide, caderno conduzido pelos 4 durante a jornada, registrou a admiração de autoridades políticas com o episódio. Nesses escritos, os jangadeiros ganham alcunhas diversas: intrépidos, lobos, leões, titãs, etc., aparecendo como representantes da raça forte do Nordeste, exemplo da coragem e do patriotismo dos trabalhadores brasileiros. Uma imagem ainda recorrente nas páginas do livro, como também na imprensa, é a vinculação do episódio com a figura de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar,
trabalhador do Porto de Fortaleza, que se engajou na campanha abolicionista, tendo também ido ao Rio de Janeiro, capital do Império, desfilar pelas ruas juntamente com a jangada Liberdade. Em seus escritos, Jacaré referiu-se a Nascimento como símbolo dos jangadeiros cearenses. Se em terra o clima era de festa, em alto mar, porém, a situação era outra. Em seu diário, Jacaré registrou momentos em que tiveram de enfrentar baleias e cardumes de tubarões, temporais e ainda a falta de ventos, que os forçava a remar por horas seguidas. O sol escaldante, a água salgada e as ameaças da natureza não enfraqueceram, porém, o ânimo dos pescadores. Os contratempos da viagem não lhes permitiram chegar ao Rio de Janeiro no aniversário do Estado Novo, 10 de novembro, mas 5 dias depois entraram deslumbrados na Baía de Guanabara. A vela triangular da jangada São Pedro desenha-se sobre o horizonte à entrada da Barra do Rio de Janeiro. É a rude têmpera dos homens dos mares bravios do Nordeste que mais uma vez se afirma numa façanha admirável. São os 4 denodados jangadeiros cearenses, Manuel Olímpio, Jerônimo de Souza, Raimundo Lima e Pereira da Silva, que ao fim de 61 dias de luta áspera e incessante contra todos os riscos das vastidões oceânicas, acabam de vencer os milhares de quilômetros que separam a praia de Iracema da Guanabara. Pouco depois do desembarque, são os jangadeiros recebidos pelo presidente da República. A jangada e seus 4 tripulantes foram alçados por um guincho e colocados sobre um caminhão, que desfilou pela Avenida Rio Branco sob aplausos da multidão e uma chuva de papéis picados. A comitiva seguiu para o Palácio Guanabara, onde o presidente esperava os jangadeiros para uma audiência pública. O chefe do governo e o chefe dos jangadeiros, segundo um jornal carioca, conversaram por um tempo. 3 dias após a chegada do grupo ao Rio de Janeiro, Vargas assinou um decreto incluindo a categoria no Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, instituindo um salário mínimo para a classe dos pescadores e sinalizando com a instalação pelo Instituto dos Marítimos, dentro de suas possibilidades, de postos de assistência e socorros médicos nas colônias de pesca. Ainda que representassem regulamentação e amparo legal aos pescadores, essas medidas mostraram-se insuficientes e limitadas. Os 4 jangadeiros voltaram ao Ceará num avião da navegação aérea brasileira e foram aclamados como heróis, recebendo medalhas do interventor Menezes Pimentel. Na época, os estados eram governados por interventores nomeados por Vargas. Mas tão logo se encerraram as comemorações, Jacaré e os outros se defrontaram com a dura realidade, passando a pressionar os órgãos competentes a cumprirem as promessas expressas no decreto presidencial. Lutaram na imprensa pela abertura de inquérito para apurar denúncias de irregularidades cometidas pela Federação dos Pescadores do Ceará. Aberto o inquérito, coordenado pela Federação dos Pescadores do Brasil, o presidente da colônia Z1 e seus companheiros foram novamente aos jornais denunciar outros problemas na sua condução. A ida ao Rio de Janeiro parece ter estimulado Jacaré a lutar pelas medidas de amparo aos trabalhadores. Acompanhado de Tatá, viajou para todas as colônias de pesca do Ceará, reunindo documentos e relatos sobre irregularidades que prejudicavam os pescadores. Acreditavam que o presidente precisava saber que, no Ceará, suas ordens não estavam sendo cumpridas. Mais uma vez, entraram em contato com Vargas, agora por meio de um telegrama, pedindo ajuda, ao mesmo tempo em que se ofereceram para vigiar o litoral brasileiro diante do perigo nazista, cujos submarinos rondavam a costa bombardeando cargueiros. Ao mesmo tempo em que a luta de Jacaré e de seus companheiros de profissão se desenrolava no Ceará, um fato novo veio remexer nas suas vidas. O diretor americano Orson Welles, sabendo do episódio da viagem por meio de uma matéria publicada no New York Times, resolveu filmar a história dos jangadeiros cearenses e reconstituir a travessia Fortaleza-Rio. Unable to record sound, deprived of moving cameras and the luxury of a large crew, Welles invented a new style to fit this new kind of filmmaking.
To get extreme low angles, he would put people on platforms and bury his cameraman deep in the sand. He drew moving performances from people who had never seen a camera before. Wells se mostrou, desde o início, impressionado com o Jacaré, por sua inteligência e vivacidade. Era ele, segundo palavras de Wells aos jornalistas, que dirigia em grande parte a participação dos companheiros nas filmagens. Mas a projeção de Jacaré estava com os dias contados. Na preparação de uma última tomada na filmagem da chegada da São Pedro ao Rio de Janeiro, Jacaré e seus 3 companheiros se afastaram do lugar combinado e foram bater nas bravias águas da Barra da Tijuca. Apesar da insistência de Wells para que os jangadeiros seguissem a lancha até o local combinado, eles foram de jangada. Uma forte onda tragou a São Pedro e Jacaré desapareceu para sempre, deixando abalados os 3 amigos, o diretor americano e a família, viúva e 10 filhos. Was already filming the Jangaderos story in Rio's Guanabara Bay. Well, I remember it was a sunny, beautiful day, and it was a nightmare. The harbor was full of sailboats putting up sail, getting ready to reenact the Jangaderos' triumphant entry into Rio Harbor. And then the impossible happened. A wave, a big double wave overturned the raft. And nobody was very alarmed, and 4 of them went overboard, and 3 of them surfaced, and 1 did not. And it was Jacaré, who was their leader. Que ele olhou, viu, foi uma onda grande, aí o finado Jacaré subiu na onda, aí deu assim com a mão pro papai, né? Aí só foi a última e derradeira vez que papai, aí ele ali, ele morreu. Meu filho, um dia quando eu morrer, talvez esse filme vocês fiquem melhor de vida. É justamente que nós esperamos esse assunto. Porque a única herança que ele deixou para nós, você sabe, que pescador não deixa herança. Então foi a única herança que os pescadores, era essa nossa que nós estamos aqui contribuindo aqui. Pois é.